Encontre a série de Maclaurin de f de x igual a seno de x e mostre que ela representa a função para todo x. Bom, inicialmente, vamos lembrar da expressão da série de Maclaurin de uma função f, que nada mais é do que a série de Taylor da função em torno do ponto zero. Então, tudo que a gente precisa para determinar a série de Maclaurin é calcular o valor da função no ponto, no caso a função seno no ponto zero, e calcular as derivadas de todas as ordens também no ponto zero, ok? Então vamos começar calculando o valor da função seno no ponto zero. Então f de zero, é só trocar o x por zero, a gente vai ter aqui seno de zero e isso daqui vai dar zero. Pronto, então a gente já calculou o valor da função no ponto zero. E isso pode ser interpretado como uma derivada de ordem zero, que é a própria função. Aí agora a gente vai calcular todas as derivadas de todas as ordens da função seno. Vamos começar com a derivada de primeira ordem, né? O f' de x. A derivada do seno é cosseno. Vamos calcular agora a derivada de segunda ordem, o f' de x, que aí a gente vai derivar o cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então aqui já temos a de segunda ordem. Seguindo, calculando agora a derivada de terceira ordem da função seno, então a gente vai derivar a derivada de segunda ordem. A derivada do seno é cosseno, então aqui vai ficar menos cosseno. O que vai acontecer é que a partir da derivada de quarta ordem, esse ciclo vai se repetir. Por quê? Quando a gente calcula aqui a derivada de quarta ordem, que é a derivada de menos cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, com esse menos aqui fica mais seno. Aí a gente volta para a própria função, né? Que é a derivada de ordem zero, ok? Então isso facilita bastante o trabalho, porque para derivar, ou melhor, para calcular as derivadas de todas as ordens, a gente só precisa calcular até a derivada de terceira ordem, né? E aí o ciclo vai se repetir. Bom, mas o que a gente precisa, né, olhando de novo para a expressão da série de Maclaurin, a gente precisa de todas essas derivadas calculadas no ponto zero. Então a gente vai calcular aqui o f' de zero, que é cosseno de zero, a gente vai trocar o x por zero e isso vai dar 1. Vamos guardar aqui esse resultado. Vamos calcular agora a derivada de segunda ordem também no ponto zero. Aí a gente vai aqui na expressão da derivada de segunda ordem e troca o x por zero, vai ficar seno de zero é zero, menos seno de zero também é zero. Guardando aqui, derivada de terceira ordem no ponto zero, a derivada, ou melhor, o cosseno de zero é 1, então aqui vai ficar menos 1. E, enfim, a de ordem 4 volta a ser o ponto zero, que é o valor da função no ponto, né? Vamos colocar aqui, é só para, como a gente calculou a derivada, não custa nada aqui a gente calcular no ponto zero. Seno de zero é zero, ok? E aí, quando a gente for substituir, né, para montar a série de Taylor, o que é que a gente vai ter? Então, a série de Taylor da função, que é somatório de derivada de ordem n no ponto zero sobre n fatorial vezes x elevado a n, com n variando de zero a infinito. A gente começa com o valor da função no ponto. O valor da função no ponto é zero. Aí vem agora a derivada de primeira ordem, que é 1, né? 1 sobre 1 fatorial vezes x. Mais, agora a derivada vai ser zero, a derivada de segunda ordem. Observe que as derivadas de ordem par todas serão iguais a zero, né? A derivada de segunda ordem, de quarta ordem, de sexta ordem, né? Dá para a gente identificar esse padrão, né? Mas não custa nada, vamos colocar aqui 0 sobre 2 fatorial, depois a gente simplifica e organiza, x ao quadrado, mais, no caso, menos, né? Menos, aí a gente vai ter menos 1 sobre 3 fatorial, x ao cubo. A próxima é 0, que é a derivada de quarta ordem. 0 sobre 4 fatorial,
x à quarta. Bom, e esse ciclo vai se repetir aí. No caso aqui seria até um menos, né? Mas vamos deixar o mais aí, não está errado não. Então, arrumando isso daí, nós vamos ficar com x sobre 1 fatorial. Aí agora, menos x à terceira sobre 3 fatorial. A próxima você repete essa daqui, né? Então vai ficar mais x à quinta sobre 5 fatorial. A próxima é negativa, menos x à sétima sobre 7 fatorial. Todas as derivadas de ordem par no ponto zero são nulas. Então a gente vai ficar com essa série aí. Que é claro, a gente pode escrever em forma de somatório como? Observe que só apareceram aqui expoentes ímpares, né? Então a gente vai ter x, aí a gente vai colocar aqui a expressão geral dos números ímpares, 2n mais 1, né? 2n mais 1 é a forma de um número ímpar, né? E aqui sobre, observe que o expoente que aparece aqui o fatorial do mesmo número, né? 3 fatorial, 5 fatorial, 7 fatorial. Então o expoente aqui que é 2n mais 1, aqui a gente vai ter 2n mais 1 fatorial. E observe que também há uma alternância de sinal. Uma parcela é positiva, a outra negativa, positiva, negativa. Então a gente vai colocar aquele fator aqui, menos 1 elevado a n, e vai colocar o n variando de 0 a infinito, né? Então só para conferir, quando n for 0, menos 1 elevado a 0 vai dar 1, e aqui vai ficar x sobre 2 vezes 0, 0 mais 1, 1 fatorial, 1. Então vai dar exatamente essa primeira parcela aqui. O próximo n é 1, aí já vai ficar negativo. Quando n é 1, 2 vezes 1, 2 mais 1, 3, né? E aqui embaixo 3. Enfim, ficou claro aí qual é o padrão. Então essa é a série de Taylor da função seno de x em torno do ponto zero, ou seja, a série de Maclaurin da função seno. Agora a gente vai mostrar que essa série converge para todo x real, né? Lembrando que para você encontrar o domínio de convergência de uma série de potências, e aqui é uma série de potências, a gente aplica em geral o teste da razão, né? Então a gente vai aplicar aqui o teste da razão. Então a razão aqui no caso é o módulo de AN mais 1 sobre AN. Então o que é que a gente vai fazer? Isso daqui é o AN. Isso daqui é o AN. Então, só que a gente precisa... Aí o AN vai aparecer no denominador, que é menos 1 elevado a n vezes x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. E em cima é essa expressão do AN, só que você troca o n por n mais 1. Então vai ficar menos 1 elevado a n mais 1 vezes x elevado. Bom, aqui muito cuidado. Você vai trocar o n por n mais 1. Então, o que é que vai acontecer com 2n mais 1? Quando você troca o n por n mais 1, vai ficar 2n mais 1 mais 1. 2n mais 2 mais 1. Então, vai ficar 2n mais 3 sobre, e aqui é só repetir o expoente. 2n mais 3 fatorial. Tudo isso em módulo. Bom, e aqui quando você aplicar o módulo a cada parte dessa expressão, né, já que o módulo do produto é o produto dos módulos, módulo da divisão é a divisão dos módulos. Então, esses termos aqui, né, que são responsáveis pela alternância de sinal, quando você aplicar o módulo, o valor vai ser 1, né? Porque isso daqui ora é 1, ora é menos 1, depende do valor de n. Mas quando você aplica o módulo, vai ficar 1. Então a gente pode desprezar esses fatores menos 1 elevado a n mais 1 e menos 1 elevado a n. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou escrever isso daqui como módulo. Bom, aqui a gente nem precisa mais do módulo, né? Então isso aqui vai ser x elevado a 2n mais 3 sobre 2n mais 3 fatorial vezes, aí eu vou multiplicar por isso daqui invertido, 2n mais 1
sobre x elevado a 2n mais 1. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos até escrever aqui embaixo, a gente vai desmembrar isso daqui, acompanhe como x elevado a 2n mais 1 vezes x ao quadrado. Você vai ver exatamente por que eu fiz isso. Isso multiplicado por 2n mais 1, fatorial, né? Que a gente esqueceu, sobre esse 2n mais 3 fatorial, a gente vai escrever assim, ó, 2n mais 3 vezes 2n mais 2 vezes, que é um fatorial, né? Então a gente vai diminuindo uma unidade, 2n mais 1, aí agora eu vou frear esse fatorial aqui. E aqui a gente vai escrever x elevado a 2n mais 1. Aqui vão surgir alguns cancelamentos, a gente pode cancelar isso daqui, a gente pode cancelar esse 2n mais 1 fatorial. Então isso daqui vai ser x ao quadrado sobre 2n mais 3, 2n mais 2. Então, quando a gente passar o limite aí, lembre-se que esse limite é na variável n, né? A gente precisa calcular o limite dessa razão quando n tende para infinito, né? E aqui o que acontece? Esse x ao quadrado aqui não depende de n, então ele fica fora do limite. Então, esse limite aqui, quando n vai para infinito, isso daqui vai dar zero para todo x diferente de zero, né? Então, isso daqui tende para zero. O caso x igual a zero, a gente não precisa analisar, porque a gente sabe que toda série de potências converge no centro, ou seja, o número em torno do qual a série está sendo desenvolvida, que no caso é zero. Okay? E aqui, como esse limite é zero e zero é menor que 1, pelo teste da razão, essa série aqui converge para todo x, porque a gente chegou à conclusão que esse limite era menor que 1, independentemente da escolha do x, certo? Então, o raio de convergência dessa série é infinito. Essa série converge para todo x real. Ok, a última parte agora é utilizar a desigualdade de Taylor, ok? Para provar que essa série de Taylor, né, que apareceu aqui, que no caso é a série de Maclaurin, que essa série aqui representa a função seno. Então, para que uma série de Taylor represente a função relacionada com ela, o resto de Taylor tem que ter limite zero quando n tende para infinito, ok? E, em geral, para a gente mostrar que o resto tende para zero, a gente utiliza a desigualdade de Taylor, né? Que diz o seguinte, que se a derivada de ordem n mais 1 é majorada por um certo número m, por uma constante, então o resto, que é exatamente aquilo que a gente quer provar que o limite é zero, satisfaz a essa desigualdade. Vai ser o m que aparece aqui, que limita a derivada de ordem n mais 1, sobre n mais 1 fatorial, vezes módulo de x menos a elevado a n mais 1. Ok? Então, a gente vai provar que a derivada de ordem n mais 1 é majorada por um certo m. E esse m é 1. Eu vou explicar por quê. Bom, o que acontece? Essa derivada de ordem n mais 1, ela pode ser. Pode ser. Bom, quais foram as possíveis derivadas que a gente encontrou? Quais são as funções que ficam aqui nesse ciclo? Seno, cosseno, menos seno e menos cosseno. Então elas podem ser seno, seno de x, cosseno de x, menos cosseno de x e menos seno de x. São as possibilidades para essa derivada. Mas o que acontece? A gente tem que provar que o módulo da derivada de ordem n mais 1 é majorada por um certo m. E esse m, como eu disse, é 1. Por quê? O que acontece? Quando você aplicar o módulo a qualquer uma dessas funções, a gente sabe que a função seno, cosseno, menos seno, todas essas funções variam de menos 1 a 1. Ok? O valor, por exemplo, se a gente pega o seno varia de menos 1 a 1. Né? Então, o valor mínimo para o seno é menos 1, o valor máximo é 1. Então, quando a gente aplica o módulo à função seno,
com certeza o módulo é menor ou igual a 1. Isso vale para todas as outras, ok? Então isso significa que, independentemente de qual derivada ocorra, a derivada de ordem n mais 1 em módulo é menor ou igual que 1. Então a gente conseguiu majorar a derivada de ordem n mais 1. Como consequência, por esse resultado, que é a desigualdade de Taylor, a gente conclui que o resto de Taylor para essa função, que é a função seno, é menor ou igual que m, que no caso é 1, que é o majorante, sobre n mais 1 fatorial, vezes, no caso, não é x menos a, né? Vai ficar apenas x porque o a é 0. Então, o módulo de x elevado a n mais 1. Ok? Bom, o que acontece? Vamos focar nesse módulo de Rn de x. Observe que isso daqui nunca é negativo, porque está em módulo. Então, isso daqui certamente é maior ou igual que 0. E, ao mesmo tempo, é menor ou igual que módulo de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Ok? E agora a gente vai passar o limite. Na verdade, a gente vai aplicar o teorema do sanduíche, né? Porque o que acontece? Esse Rn aqui, o módulo, está no recheio do sanduíche, né? E o limite desse termo aqui, obviamente, é 0. O limite dessa função aqui, quando n tende para o infinito, porque essa função é constante igual a 0. Então, o limite dela também é 0. Então, se a gente conseguir provar que esse limite aqui também é 0, pelo teorema do sanduíche, já que essa função está entre duas que têm limite 0, o limite dela também será 0. Então, a gente precisa mostrar que esse limite aqui é 0. Mas isso é um fato. Porque o que acontece? Fixado o x, isso daqui vai ser uma função exponencial de n, na variável n, ok? Então, a gente pode imaginar que esse x desempenha um papel duplo. É a variável x, mas uma vez que é fixado, você tem aqui uma constante elevado a n mais 1. É uma função exponencial de n. E o fatorial, ele cresce mais rápido do que qualquer exponencial. Certo? O que eu quero dizer é que limite, quando a gente quer comparar, né, quem converge para 0 mais rápido, a gente calcula o limite da divisão. Né? Então, esse limite aqui é 0, com n tendendo para o infinito. Outra forma de você mostrar que esse limite é 0 é a seguinte. Pense na série. Se a gente pensar nessa série aqui, uma série que tem esse termo geral, sobre n mais 1 fatorial. Então, se você provar que para todo x fixado essa série é convergente, e aí você pode aplicar o teste da razão aqui. Quando você aplica o teste da razão a essa série, e aí eu deixo como exercício, quando você aplica o teste da razão a essa série, para um x fixado, você vai ver que essa série é convergente. Então, como essa série é convergente, o termo geral dela tem que ter limite 0. Então, é outra forma de você provar que o limite, né, disso daqui é 0. Perfeito. Como o limite disso daqui é 0? Esse limite daqui, obviamente, é 0. Pelo teorema do sanduíche, o limite do módulo de Rn de x, com n tendendo para o infinito, é 0. Mas, já que o limite do módulo é 0, a gente conclui que o limite do Rn sem o módulo também é 0. E a gente sabe que a condição que nos dá a garantia que uma função, que no caso é o seno, seja representada por sua série de Taylor, é que o limite do resto de Taylor seja 0. Então a gente acabou de provar que a função seno é representada pela sua série de Taylor em torno do 0, que é a série de Maclaurin, para todo x pertencente a R, que é exatamente o domínio de convergência dessa série.